Bom dia, amados. Dias atrás estava ouvindo um testemunho de uma congregação na Escócia e voltou ali naquela congregação um missionário que eles tinham na África. E ele voltou para a igreja lá de onde ele tinha saído, e era uma congregação pequena e somente de gente anciã, só uma igreja de idosos. E havia um menino de 8, 10 anos de idade, não sei por que ele estava lá, a história não conta, mas ele fez o apelo, contando a história, depois fez um apelo, quem queria se dedicar a missões, assim, num grupo de pessoas de idade. Esse menino disse: eu quero me dedicar ao Senhor. O nome desse menino era David Livingstone. Passado um tempo, esse menino, já adulto, foi para a África e foi trabalhar num determinado lugar, foi na Tanzânia, né, como dizem os africanos, né? Foi na Tanzânia, o David Livingstone. E um dia ele foi cercado por um grupo de homens que queriam matá-lo, a casa dele, e quando eles chegaram ali, eles não puderam matar. Ele ficou sabendo da tentativa, e ele perguntou por que eles não mataram, por que eles não atacaram. Eles disseram: porque quando nós chegamos lá na redor da sua casa, tinha 39 gigantes, muito grandes, e nós não pudemos atacar você. Tinha 39 gigantes. Ele voltou para a Escócia e contou essa história. E o pastor da igreja perguntou para ele: quando foi? Ele falou: foi dia tal. Você sabe que hora foi? Ele falou: foi tal hora. Ele falou: então, o grupo de velhinhos aqui estava orando por você, e eram 39. Glória a Deus. O que vocês acham? 39 gigantes. Quantos gigantes temos aqui? Na carne a gente diminui, mas no espírito a gente cresce. Na intercessão, no clamor a Deus, na busca de Deus, a gente cresce. E a gente não cresce para a gente ser exaltado, a gente cresce para exaltar o nome do Senhor. Meus amados, orando esses dias, e não é pouco tempo pelo qual eu tenho, um tempo que eu tenho orado por um assunto que tem me preocupado muito, mas muito mesmo, e eu já tenho conversado com vocês várias vezes, tenho falado sobre isso, não somente aqui, mas praticamente nos lugares que eu vou, tenho comentado que nós nos tornamos um povo, um movimento que crê nos dons espirituais. Então, teologicamente, a gente é renovado, mas na prática a gente é tradicional, porque nós nos tornamos um grupo assim muito cerebral, e eu me incluo nas pessoas que produziram isso. A gente deu muita ênfase à escritura, deu muita ênfase ao estudo da palavra, e eu sei que vocês estão me compreendendo, não estou desvalorizando isso, mas nós nos esquecemos de buscar os dons, buscar o Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo operasse mais nas nossas vidas. E fizemos discípulos, mas o problema, amados, é que a maior parte dos discípulos são parecidos conosco. E a Bíblia chama esse tipo de discipulado de proselitismo. Você vai encontrar essa expressão em Atos, você vai encontrar essa expressão nos Evangelhos, quando fala dos prosélitos. O que é um prosélito? Um prosélito é alguém que resolveu assumir a religião judaica. E uns são mais radicais, outros são menos radicais. Alguns seguem algumas regras mais leves,
e procure imitar aquele que é o seu mestre, mas não se aproximam do Senhor, não se voltam para o Senhor, se voltam para as regras, para os rituais, para os mandamentos, mas não tem comunhão com o Senhor. E o perigo que a gente corre, e mais do que a gente, o perigo que essas pessoas correm é que elas não entram no reino dos céus. É isso que o Senhor fala. Daqueles que faziam prosélito, esse prosélito chegava numa situação pior do que aqueles que ensinavam. Então Deus tem me falado muito, mas muito mesmo, sobre a necessidade de a gente voltar aos dons espirituais, voltar à prática dos dons espirituais. E eu estava numa determinada cidade, de gente que caminha com a gente, e eu falava: meu irmão, vocês precisam aqui entrar nos dons espirituais. Ele me respondeu assim com toda simplicidade e honestidade, falou: não, Jamei, aqui a gente dá liberdade aos dons. Eu falei: irmão, não é isso que eu estou falando. Não é dar liberdade aos dons, é praticar os dons. Porque a gente fala assim: aconteceu hoje. A gente fala: quem tem alguma palavra aqui? Aí alguns se movimentam, outros não. Mas há vários textos na Escritura que diz que nós não podemos nunca comparecer diante de Deus com mãos vazias. Correto? E a gente ainda carrega uma tradição de vir buscar minha bênção. Ah, não, eu vou lá participar porque lá sempre tem uma boa palavra. Queridos, não é assim o que Deus planejou. Deus planejou a gente se reunir para nos edificar. E não é uma pessoa edificando, é todos nós nos edificamos mutuamente. Amém? E vocês conhecem o texto que está em 1 Coríntios 12, e eu pedi que os pastores lessem esses 3 capítulos, né? Não sei quantos leram, 11, 12, 13 e 14, aliás 4 capítulos, mas o versículo 1 do capítulo 12, o que diz? Quem se lembra sem ler? Com respeito aos dons espirituais, meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Está dizendo o texto. E ele fala: porque em outros tempos vocês eram guiados pelos ídolos mudos, mas agora, aí começa a falar do Deus vivo que nos guia. E logo após ele fala o quê? Ele fala dos dons espirituais. Então há um tipo de vida que é seguir o ídolo mudo, e há um outro tipo de vida que é a prática dos dons espirituais. É só isso. Ou você segue os ídolos mudos, ídolo mudo está dizendo, né? Ídolo que não fala. Se bem que Paulo mais tarde, lá na carta aos Efésios, ele diz que esses ídolos nos guiavam, ainda que mudos, eles nos guiavam. Então Paulo fala que ele não quer que a gente seja ignorante, não andar atrás de ídolos mudos, mas seguir o Senhor que fala. Sim ou não? Sim ou não? O nosso Deus fala. E o interessante é que a gente está tão, eu vou dizer a palavra acostumado, a gente está tão acostumado em não ouvir a Deus, que quando a gente ouve alguma palavra de Deus, a gente sai dando testemunho que Deus falou. Não, o testemunho não é que Deus falou, o testemunho deve ser que eu ouvi. Porque Deus sempre fala. Paulo aqui está colocando essa diferenciação entre os ídolos mudos e um Deus que fala. E fala como? O que ele fala logo depois disso? Ele fala dos dons espirituais. Então, se nós queremos que Deus fale, o que a gente tem que fazer? Falar. Porque nós somos a boca de Deus. Sim ou não?
Nós não somos um povo profético? E qual a característica do povo profético? Não é exatamente a fala? Ontem eu estava num dia especialmente ruim. Estava mal ontem. Coração congestionado, mais do que meus brônquios congestionados, estava o coração assim abatido. E passando um dia assim meio ruim, né? Desejando que a noite chegasse para vencer o resto do dia. E aí, 11h15 da manhã, alguém liga para mim. Jamil, eu estou aqui no meu retiro, estou terminando o retiro. Eu estava orando por você e Deus mandou dar uma palavra para você. E trouxe para mim uma palavra longa. Não foi uma palavra assim, olha, Deus está te abençoando. Não, não. Foi uma palavra de revelação, uma palavra de direção. Palavra que me dizia o que eu vou fazer daqui a um tempo. Se muito direta. Foi o Ari. E ele pediu perdão por ter dado essa palavra para mim. Eu falei, para com isso, moço. Eu estava precisando. Porque nós temos um Deus que fala. Amém? Bom, eu queria dar uma passadinha com vocês na carta aos Coríntios. É uma carta da qual eu gosto muito. Não gosto muito da segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque é uma carta de muito sofrimento. Vocês já viram? A carta fala de sofrimento do começo até o fim. Para a gente compreender a carta aos Coríntios e entender por que Paulo escreve o que escreve, a gente precisa entender um pouco da cidade de Corinto. Porque há coisas que Paulo fala, que se a gente não compreender o ambiente no qual ele estava, a gente não compreende a razão pela qual ele falou. A cidade de Corinto era uma cidade muito próspera. Era uma cidade que tinha 2 portos. Tinha um porto dentro de uma baía e um porto fora da baía. E uma cidade que era um entreposto comercial muito forte. E uma outra característica de Corinto é que ela tinha 2 grandes templos. Um a Apolo e outro a Afrodite. O deus Apolo é o deus da beleza. E a Afrodite não fica atrás. É a deusa da beleza. E uma coisa que caracteriza o culto a esses 2 deuses era a prostituição cultural. Então, olha só, quem conhece cidade portuária sabe que uma das características de uma cidade portuária é a prostituição. Você pode ir no Rio, você pode ir em Salvador, você pode ir em Espírito Santo, você pode ir em Santos. Você vai ver aquela área ali do porto, é uma área terrível. Quer dizer, além de ser uma cidade portuária, com 2 portos, havia também a adoração a essas deusas. Isso explica por que havia na congregação um homem que se relacionava com a esposa do pai e a igreja não fazia nada. Os irmãos compreenderam? Estava lá a situação, o homem fazendo uma coisa dessa e a igreja não fazia nada. E Paulo repreende duramente. Perguntando, como é que vocês podem se gloriar? Usando minhas palavras, né? Dizendo que é uma igreja boa com uma situação dessa. Uma outra característica de Corinto é que era uma cidade democrática. E onde tem democracia não cabe reino de Deus. E por favor, ninguém grave isso e coloque aí. Qual é a essência da democracia? É o governo do povo, pelo povo e para o povo. E quem manda em mim? Quem vai mandar em mim é quem eu colocar para mandar. Na hora que eu não gostar do que ele está mandando, eu tiro ele e coloco outro. Aí Paulo vem e prega o quê? O evangelho do reino de Deus. Não era fácil.
Não é fácil um povo que vive em plena democracia, berço da democracia, entender que agora tinha que submeter a um rei. Eu estava ampliando minha leitura, minha pesquisa sobre Corinto. Foi uma cidade que foi destruída pelo menos 2 vezes. Então, um povo lutador, um povo que combatia, mas esse espírito combativo também combateu a doutrina do Evangelho do Reino de Deus. E quando Paulo começa a ordenar a vida deles, o que eles falam? Nós não queremos, não. Nós não queremos. Inclusive, Paulo, você não está sozinho nisso não, viu? Tem outras pessoas aí também, a gente ouve. Essas pessoas também. Você não é que tem a última palavra não, Paulo. A gente ouve Apolo, a gente ouve Cefas, a gente ouve outras pessoas, inclusive Cristo, viu, Paulo? A gente também ouve Cristo. Aí Paulo tem que falar, olha, vocês podem ter muitos preceptores, mas vocês têm um pai, e sou eu. Então Paulo combate isso, combate o espírito democrático no meio da igreja. Agora eu pergunto a vocês, o narcisismo, o hedonismo, hoje estão imperando também na igreja, sim ou não? Quando o Rubinho fala de simplicidade de vida, e Oswaldo me fez a pergunta, Jamê, será que algum dia nós vamos fazer isso? O que vocês acham? Gente, eu já tive encontro lá em Bauru, que a gente dormiu num colchão onde os cavalos ficavam, na baia. Aí, para preparar o lugar, eles jogaram creolina. Ficou um cheiro bom, hein? Quem não conhece creolina não sabe o que estou falando. Então você ficava com o resto de cheiro de urina de cavalo, agora temperado com creolina. Já fiquei hospedado no encontro, lá perto de Ribeirão Preto, estou tentando lembrar o nome do lugar, e a gente dormiu num galinheiro. À noite você acordava com os piolhos andando no corpo. Hoje eu estou perguntando quantas estrelas tem o hotel. Lá você via muito estrela. Sim, lá era só estrela. O Rubinho não contou uma coisa aqui, lá no Chile, o calor chegava a 34 graus durante o dia e à noite 9. E era nesse momento que a gente tinha que tomar banho. Aí nós começamos a procurar o dia, a hora mais quente para tomar banho, aí faltou água. E foi exatamente no último dia que conseguiram consertar, aí tomamos banho. O Rubinho saiu glorificando a Deus, adorando. A gente foi se aburguesando. A gente foi se aburguesando. A gente foi fugindo do sofrimento. A gente foi perdendo a simplicidade. Sim ou não? Nos nossos encontros, tem gente que reclama do colchão. Tem gente que reclama que a carne ficou um pouco dura. Eu não estou brincando não estou exagerando não. Esse ar-condicionado está muito gelado. Deus do céu, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas voltando, então você tem aí uma cidade extremamente permissiva, uma cidade onde a prostituição era uma coisa comum, nunca será normal, mas era comum ali, uma cidade democrática, e uma outra coisa que era extremamente forte ali na Grécia, era a filosofia. Era um povo filosófico. Será que não foi por isso quando os gregos vieram chamar Jesus, porque quando os discípulos vieram chamar Jesus, porque dizia que tinha 2 gregos que queriam conhecê-lo, e Jesus fala uma coisa que parece que não tem nada a ver. Ele fala, como está angustiado, como é o meu coração. Você lembra disso? Fala, por quê? Por que alguém fala assim, tem 2 gregos querendo te conhecer, e ele fala, meu coração está angustiado.
Porque, amados, se Jesus estivesse na Grécia, ele não teria sido morto na cruz. Porque na Grécia cabe toda a filosofia. A verdade não é absoluta, a verdade é relativa, a verdade é individual. Você me compreende? Então, essa é a angústia de Jesus Cristo. Para mim, foi isso que ele estava falando. A cidade de Corinto, uma cidade que, para o Evangelho entrar, então, foi necessário que Paulo pagasse um preço. Correto? E aí ele vem falando, no capítulo 1, ele vem falando do nosso chamado para comunhão com o Filho, e ele trabalha no sentido de não permitir dissensões. No capítulo 2, ele mostra que o cristão, ele não tem por base a sabedoria humana, sua vida é sustentada na sabedoria de Deus. E algumas coisas que Paulo fala de passagem nesse capítulo, a mente de Cristo, a verdade de Cristo, a maneira de Jesus ver as coisas, as próprias Escrituras, a sabedoria de Deus revelada em Cristo, o poder do Espírito, a graça dada pelo Espírito, a forma e o poder do Espírito Santo fazer as coisas, o poder da palavra e graça para andar embaixo dessa revelação. Esse é o tema do capítulo 2. Capítulo 3, ele fala muito da manifestação da carne, que é oposta à unidade. Aí ele fala de inveja, dissensão, contendas, preferências. E aí fala que são despenseiros. E o despenseiro é aquele que não pensa em si, mas pensa nas pessoas necessitadas. É isso que ele fala no capítulo 3. No capítulo 5, deixa eu saltar aqui para a gente caminhar um pouco mais, ele fala daquele que contamina o corpo, e fala que a gente não pode se associar ao devasso. No 6, ele fala de unidade, ele fala de unidade com a meretriz e unidade com o Espírito. Eu estou pegando aqui os pontos centrais de cada capítulo. No capítulo 7, ele fala da comunhão, da unidade no casamento, que é caracterizada pela entrega mútua e pela santidade. No 8, ele coloca 2 tipos de comunhão, comunhão com ídolos ou comunhão com os demônios. No 9, ele fala da unidade com os obreiros e a necessidade e responsabilidade que nós temos de sustentar aqueles que servem no altar. No 10, ou para mim o trecho central do capítulo 10 é o versículo 17, quando ele diz que embora nós somos muitos, nós somos um só pão. Esse é o centro do capítulo 10. No capítulo 11 você vai encontrar Paulo trabalhando com aquilo que é o motivo dessa carta, que é combater a divisão, combater as preferências, combater os partidos. E de que é que ele fala? Ele fala da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, amados, é o antídoto a toda divisão, é o antídoto a todo partidarismo. A ceia do Senhor, tomada com o coração correto, combate todo desejo de preferência, acaba com isso. É a ceia do Senhor. E ele fala que se nós tomarmos dignamente, nós vamos ser saudáveis, nós vamos ser fortalecidos, nós vamos crescer em Deus. Estou participando da ceia de modo saudável. E aí, quando eu termino o capítulo 11, que ele vem falando da ceia, ele entra em quê, amados? Nos dons espirituais. Aparentemente, Paulo dá uma guinada, não é? Fala, gente, agora vamos mudar de assunto. Ele não está mudando de assunto, porque a prática dos dons é a mais poderosa manifestação da unidade da igreja. A manifestação dos dons, amados, é a forma de Deus mostrar a vida de igreja, a vida de corpo. E uma coisa fantástica no capítulo 12, que é um dos únicos capítulos da Bíblia que você vai encontrar a Trindade trabalhando junto. A gente encontra a manifestação da Trindade no batismo de Cristo. Quando ali estava o Filho, ali estava o Espírito e ali estava o Pai. Mas, por favor, presta atenção no versículo 4, que diz que há diversidade
de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor, aqui está falando do Senhor Jesus Cristo, que é relacionado a serviço. E aí no versículo 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus. Você vai encontrar aqui Jesus Cristo, o Espírito Santo, você vai encontrar Jesus, você vai encontrar o Pai. Então, quando a gente permite que os dons espirituais se manifestem no nosso meio, nós estamos permitindo que a própria Trindade trabalhe na vida da igreja. Então, não é qualquer coisa, não é qualquer coisa, é a declaração, é a manifestação de um Deus que é vivo. Amém, amados? Eu estava me referindo àquele irmão que, ao ser cobrado para que houvesse dons na sua igreja, ele fala assim: não, a gente aqui dá liberdade. Mas é mais do que isso, é bem mais do que isso. Nós precisamos, nós que eu digo aqui, é cada um de nós que tem algum acesso, que tem alguma influência, que cuida de alguém, nós precisamos praticar os dons espirituais. Algum amém por aí? Não. Vocês se lembram que Jesus fala em Lucas capítulo 24 que era necessário que a morte dele, a paixão, a ressurreição fosse anunciada a todas as nações. Você concorda comigo que a morte de Jesus não anunciada, ela se torna algo vão? Sim ou não? É uma pergunta, gente. A paixão, a morte, a ressurreição de Cristo, se não anunciada, ela foi em vão. Por quê, amados? Porque é o único meio pelo qual uma pessoa pode ser salva, a não ser que haja aqui no nosso meio, e eu rogo a Deus que não haja, gente que crê que Deus pode dar um jeito. Eu creio também, mas o jeito que Ele pode dar, Ele já deu. Ele mandou o Filho dele. E não há outro nome dado entre os homens, debaixo do céu, sobre a terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E aí ele fala, porque está escrito: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas e dizem em Sião: o teu Deus reina. Amém? Só há uma porta, e essa porta é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, era imperioso que ao final da ascensão de Jesus, era imperioso que Jesus, subindo aos céus, imediatamente ele saísse até os confins da terra pregando em todas as nações. Sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus fala: não vão. Não vão. É sério, vocês têm que ir, mas não vão. Vocês lembram ou não? Até que do alto venha a promessa do Pai. Até que do alto venha sobre vocês o que o Pai prometeu. E aí, vocês serão meus mártires em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o Espírito Santo foi dado para nós exatamente para a gente poder cumprir a vontade do Senhor. Então, meu amado, fazer discípulos sem os dons espirituais é loucura. E eu preciso, como pastor, começar a profetizar, para as pessoas aprenderem a profetizar. Há muito mito, mas também há muito orgulho.
Que as pessoas falam assim, mas se eu falar e não for de Deus, como é que fica a minha imagem? Eu aprendi uma coisa, quem se preocupa com imagem que conserta televisão. Ele somente ele pode se preocupar com a imagem. Qual a imagem que nós temos, amados? Qual a imagem que nós temos? Ah não, porque eu não quero fazer o povo errar. Tudo bem, então o povo morre? A minha Bíblia diz que os dons espirituais edificam o povo. E como é que eu quero edificar sem os dons? Eu não entendo isso, amados. Eu não entendo isso. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Como dizia meu pai na fé, é o único dom para consumo próprio. Mas por que eu preciso de um dom de consumo próprio? Porque só pode edificar quem está edificado. Você costuma falar em línguas antes de pregação? Ou você prega assim, a seco? Sem óleo, meu caro, vai engripar. Sem óleo não produz nada. Nós precisamos orar. Nós precisamos falar em diversidade de línguas. Nós precisamos dos dons de curar. Sim ou não? Há um livro muito antigo, O Poder que Liberta. Não sei quantos leram esse livro. E lá tem um capítulo que fala sobre línguas estranhas. Você se lembra ou não? É puxar muito, né? Da memória, né? Você tem, né? Você lembra da história? Quando uma mãe pede para ele ir no hospital orar por uma menina que havia sofrido um acidente de carro e ela tinha multitrauma. Ela tinha trauma em todo o corpo. E ele conversou com o médico e o médico falou assim, é melhor que ela morra. Porque se ela não morrer, vai virar um vegetal. E aí a mãe falou assim, pastor, ora para minha filha, ela precisa ser curada, ela precisa se levantar dessa cama. Ele falou, e agora, o que é que eu oro? Você já não passou por isso, não? O que é que você faz? Ela cura. Hã? Ela cura. Isso. Ora em línguas. Foi o que ele fez. Quando você não sabe o que orar, ore em línguas. E foi o que ele fez. Ele se derramou diante de Deus falando em línguas. Bom, resultado, a menina se levantou daquele hospital, se levantou daquela cama. E Deus foi tão gracioso que deixou somente uma pequena cicatriz aqui na espádua dela. Só. Eu não sei qual é o poder que há nas línguas estranhas. Uma coisa que eu compreendo é que nem minha mente entende, nem Satanás. Porque aquele que fala em línguas, fala em mistério, fala somente a Deus. Então o que eu faço? Orarei em espírito, mas também orarei com a mente. Eu já contei para vocês, um precioso irmão nosso, um tal de Moisés, um dia um senhor me chamou para orar pela esposa dele. Era uma casa no meio de um bosque, no meio de uma mata, e era de noite, bem noite, sem lua. E aí chamou, aí eu chamei o Moisés ficou comigo. Moisés era doido, maravilhoso, doido, um doido maravilhoso. E fomos juntos. Chegamos lá na beira do barranco, a casa dele ficava no alto. Aí falamos, vamos lá, chamava Paulo Knop, o nome desse homem. Falei, Paulo, vamos lá. Ele falou assim, não vou não. Minha mulher está lá, está endemoniada e está com a faca na mão, não vou não, vamos vocês. Aí a gente, era uma dupla muito boa, eu e Moisés. A gente subiu o barranco, quando chegou na beira assim da cozinha, não dava para ver nada. A única coisa que a gente via era uma brasinha no fogão. Só. Aí eu fiz um curso de exorcismo.
muito poderoso, mas assim um curso muito concentrado. Então, o que eu aprendi em todo o curso foi assim: sai em nome de Jesus, acabou o curso. O demônio falou: não sai. Falei: e agora? E agora? Qual o próximo passo? Não tinha, o curso terminou ali. Eu falei: você vai sair sim? Ela falou: não vou sair. O demônio falou: não vou sair, porque ela fez um pacto comigo e ela é minha. Falei: Deus, e agora? Comecei a orar em línguas. Quando eu comecei a orar em línguas, o demônio começou a urrar. Eu parava, ele parava. Eu falava, ele urrava. Falei: tem alguma coisa aqui. Falei: Moisés, fala em língua também. Começamos a orar. O demônio começou a urrar. Assim, alguma coisa estava acontecendo no espírito. Porque ele começou a urrar. Daí a pouco ele gritou: deixa eu sair, deixa eu sair. Aí, eu nunca tinha oprimido um demônio na minha vida. Gente, vocês acham que eu ia perder essa chance de oprimir o diabo? Eu falei: agora você não vai sair não. Gente, adoramos em língua, e cantamos em língua, e o demônio gritando, gritando: deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair. Até que a gente deixou. Passou um tufo assim por nós. A mulher foi liberta, foi batizada com o Espírito Santo, foi batizada nas águas. Qual o mistério? Eu não sei. Eu sei que tem um poder nesse dom que a gente não compreende. E eu poderia contar para vocês outras experiências de falar em línguas. Falar numa língua que é um idioma. A gente não entende, mas quem está ouvindo entende, é o seu idioma. Poderia contar para vocês. Eu contei aqui na outra vez que eu tenho procurado prestar atenção. E junta tudo isso com a música do Daniel de Souza: somos teus pés, somos tuas mãos, somos teus olhos à busca do aflito. Então o que é que Deus tem falado comigo ao chegar no lugar? Olha, vê quem está aflito, vê quem está aflito. Não fica de olho fechado não, vê quem está aflito. E vai lá e traz uma palavra de libertação. Nós temos esse poder, amados. O Senhor não falou assim: vai lá que eu curo. Nem falou assim: vai e cure. Vai e cure. O Senhor colocou na nossa mão uma caixa de ferramenta extremamente poderosa. E como é que a gente tem coragem de viver, de discipular, de pastorear sem essas ferramentas? É loucura. Correndo o risco de formarmos prosélitos e não discípulos. Quando o Senhor fala, amados, que Ele curou toda sorte de doença e enfermidade, são duas coisas distintas. Uma é na área física, outra é na área mental ou espiritual. E Ele nos deu dons de curar. Não é dom de curas, é dons de curar. Ou seja, está em minhas mãos. Eu contei a vocês, eu estava em Nova Trento, com essa atitude, esse espírito, de vendo quem estava aflito. E Deus me falou de uma mulher. Eu olhei para ela e eu falei: olha, você fez uma cirurgia e a cirurgia não deu certo e você vai precisar fazer de novo, mas Deus vai te curar hoje, você não vai fazer cirurgia. Aí ela veio para frente, assim desmontada, e Deus me mostrou o local da cirurgia. Eu pedi licença ao marido e falei: a cirurgia foi aqui, e passei a mão na cicatriz, e a mulher foi curada. E agora lá no Chile, Deus me mostrou que tinha uma pessoa que tinha um problema no joelho direito e que estava marcada na cirurgia. Aí foi lá na frente um homem de quantos anos? 90 anos, um pouco mais de 90 anos. Ele foi curado na hora. E o velhinho lá começou a pular e dançar no meio do povo.
Mas não foi só ele, foram vários. E eu chamei os irmãos para orar, porque eu não creio que alguns são especiais que oram por outros. Eu creio que é o dom de toda a igreja. Mas nós precisamos ensinar, nós precisamos dar espaço. Daí a pouco veio um irmão, o Javier, falou assim: Jamir, eu entendi que tem alguém aqui que recebeu esses dias um diagnóstico de depressão. Você acha que eu devo falar? Você vai deixar a pessoa sair deprimida? Aí chamei e vi uma moça, assim, arrebentada. E quando ela veio uma outra moça orar por ela e Deus deu outra revelação. Quer dizer, não era só depressão, havia mais coisa que Deus queria falar. E eu poderia contar para vocês inúmeras situações. Eu não posso relegar ao povo a responsabilidade de entrar nisso. Eu tenho que entrar. Você se lembra que João 14, Jesus diz assim: e eu roguei ao Pai para que Ele enviasse o Espírito Santo. Você se lembra dessa frase? João 14. A minha pergunta, amados, por que Jesus precisou rogar para Deus cumprir uma promessa? Já parou para pensar nisso, não? Um filho que merece tudo, pedindo a um pai que prometeu. Tecnicamente, ele não precisava nem orar mais. O pai prometeu. Mas Jesus não fez nada, enquanto ele estava aqui, que não fosse didático. Tudo que ele fez aqui foi didático. O que eu entendo que Cristo quis mostrar para nós, quando ele falou: eu roguei ao Pai para que Ele mandasse o Espírito da promessa. Ele quis mostrar para a gente, amados, que nós que cuidamos de pessoas, a responsabilidade é nossa de rogar ao Pai. A gente fica falando para o discípulo: você tem que buscar o Espírito Santo. Ela fala assim: mas nem sei se isso existe. Lembra de uma coisa parecida com isso? A pessoa não sabe o valor, o peso, a necessidade que ele tem, mas nós sabemos. Eu pergunto a vocês: como é que uma pessoa pode viver uma vida de santidade, de obediência à palavra, uma vida de discípulo fiel, sem o poder do Espírito Santo, amados? Vocês podem responder para mim? A não ser que a gente forme prosélito. Mas para formar prosélito, você não precisa cuidar dele, não. Dá uns livros lá para ele ler. Internet tem muita coisa. Não tem trabalho de ensinar, não. Deixa ele se cuidar sozinho. Mas nós não somos esse povo. Nós somos daqueles que estamos interessados na edificação do povo de Deus. Por isso nós precisamos urgentemente mudar esse quadro. Sermos uma igreja que ande nos dons. Tomar sobre cada um de nós a responsabilidade de ajudar o povo a entrar nos dons espirituais, incentivar, mostrar. Agora você pode falar: Jomir, mas pode dar muita coisa errada. Claro que sim. Pode dar mesmo, e tem dado. Agora, você prefere a ordem de um cemitério ou a bagunça de um berçário? O que é que você prefere? Se não houver bagunça, não há nada para pôr no lugar. Ah, mas a gente pode errar. Claro que pode. Tanto sim que ele falou que aqui profetiza, a profecia tem que ser julgada. Tem gente que entrega uma profecia e não quer que ela seja julgada, porque ela se sente melindrada. Problema. Mas nós precisamos profetizar. Se nós estamos interessados na vida do povo, a gente tem que profetizar. Porque a profecia, o que ela faz? Consola, exorta e edifica.
Se nós queremos edificar o povo, nós temos que profetizar. Ah, mas eu não sou profeta. Sim, mas a palavra diz que todos podemos profetizar. E agora? Ah, mas eu não sou profeta. Não, tudo bem. Tudo bem. Se não tem a carteirinha de profeta, tudo bem. Mas todos podem profetizar. Nós não somos povo profético, amados. Nós não fomos batizados com o Espírito Santo. E para quê, amados? Para edificar a igreja. Que Deus nos ajude. Que Deus nos leve a um profundo arrependimento de não ser usado por Deus para edificar pessoas. E não vamos esperar que outros façam. Vamos começar nós a fazermos. Amém? Amém, queridos? Ninguém compareça diante do Senhor com mãos vazias. Ninguém. Não venha para uma reunião dessa pensando em receber. Ore em casa, Deus, eu vou para lá, mostra de alguma coisa e já me dá aqui porque eu quero levar. E certo vai usar você. Esse sistema nosso assim de sentar igual ônibus é ruinzinho, né? Igreja tipo ônibus, né? Só conhece a nuca da pessoa. Isso me causa como diz os mais, né? Me causa espécie. É um negócio chato. Mas vamos praticar, amados. Vamos praticar. O que vocês acham? Eu acho que a gente tem que, antes de dar mais um passo, a gente tem que se arrepender da ousadia, do atrevimento, da loucura de tentar fazer discípulos sem o poder do Espírito Santo. Ah, amados, eu acho que é um atrevimento da nossa parte. É um atrevimento. Que Deus nos perdoe pelo atrevimento de tentar formar pessoas sem a manifestação dos dons. Você já não encontrou caso na vida dos seus discípulos que você não sabia que palavra dar? Comigo acontece isso quase todo dia. Eu estava com um casal semana, de irmão lá de Jundiaí, numa situação terrível. Cheguei na casa e a irmã, que eu sei que me ama, eu sei. Falei, tudo bem, minha querida? Ela falou, eu não sei o que você vai fazer, porque eu não vou falar nada. Falei, tá bom, eu não quero te ouvir. Aí ela ficou em paz. Aí deu liberdade do Espírito Santo. O Espírito Santo foi entrando na vida dela. O Espírito Santo foi chegando lá. E ao final, ela agradeceu. Ela achou que eu ia lá para forçá-la a falar, colocar numa cadeira de tortura. Deus revela o coração. Sim ou não? Deus tem um negócio lá, um pé de cabra. Deus tem os seus pés de cabra, que são os dons de revelação, sabedoria, conhecimento, discernimento do Espírito. Quem escapa disso, amados? Quem escapa disso? Amados, o discipulado vai se tornar mais fácil e mais eficaz, porque é Ele que vai fazer. Você crê nisso? Não. Mais fácil e mais eficaz. Você não vai tentar achar uma palavra. A palavra é do Espírito. Você não vai tentar produzir uma palavra. A palavra é dele. Amém? A única coisa, você vai se dispor. É só isso. E se você ama realmente os discípulos que Deus colocou para você cuidar, você vai dar lugar ao Espírito Santo. Você vai dar lugar ao Espírito Santo. E Ele vai falar. Amém? E agora, o que a gente faz?
Diante de todas essas coisas que faremos, irmãos, não me responda o que está escrito lá não, quero outra resposta. O que nós vamos fazer? Eu queria que você tomasse um tempinho aí, assim, 1 minuto no máximo, você curvasse sua cabeça, para Deus, tem gente aqui que precisa de uma palavra, e estou eu aqui à tua disposição, amém? Antes disso, os velhos sonharão, os velhos sonharão. É isso aí. Amém. Eu tenho tido alguns sonhos de avivamento nos últimos tempos, né? E creio que os dons espirituais também se manifestam através dos sonhos, né? Ou seja, enquanto a gente está dormindo, o Espírito Santo está trabalhando com a gente também. Amém. Né? Ele se manifesta também através do sono, fala de sabedoria, fala de conhecimento, fala de profecia, enfim, várias atividades do Espírito Santo que ele nos fala em sonho também. E nesse sonho foi um sonho assim, muito interessante. Por quê? Eu primeiro percebi um ataque muito forte de Satanás, como eu nunca senti. Como eu nunca senti. Eu até no sonho, eu pedi assim, Senhor, tomara que isso seja um sonho. Porque era muito forte esse ataque, não é? É um sentimento muito forte, assim, que não dá para explicar, tá? Mas depois eu estava num lugar, né, que tinha assim uma espécie de registro, e eu mexi naquele registro assim, e comecei a sair água, não é? Só que água suja, né? E entrava para dentro da casa, assim, né? A casa de uma outra pessoa, né? E eu falei assim, e agora? Ele falou, deixa correr, não é? E logo em seguida eu estava num outro lugar, já a água, não, no mesmo lugar, a água começou a ficar limpa, né? Começou a ficar limpa. Depois, eu estive mais à frente, essa água já não era mais uma pequena fonte, era um rio mesmo, assim, um manancial de água, assim. Mas um manancial de água muito forte, assim, e de repente como que fosse assim, um Fiat Luz, assim, né? Isso desapareceu, mas surgiu a figura de uma igreja na forma de prédio, é um símbolo, é claro, né? Mas só que é tudo muito bonito. Mas só que estava edificada até essa altura, assim, né? Mas todo o material já estava preparado para continuar a edificação. E era algo assim, uma beleza que a gente, porque a gente consegue ver no espírito, né? Não é uma coisa assim, que a gente consegue ver uma construção, né? É algo que você vê no espírito assim, aquilo ali era obra daquele rio que veio e edificou a igreja, até essa altura, assim. Mas todo o material já estava preparado para a edificação total da igreja. Amém? Qual é o papel do andaime numa construção? Erguer. É construir acima da sua estatura. E na edificação da igreja, o andaime são os dons. A gente só consegue construir até onde a cabeça da gente vai. E o pior é que a cabeça da gente é bem baixinha, né? Só pensa nas coisas aqui da terra, né? Agora, como é que a gente faz? Deixa eu te dar algumas dicas. Tem gente que fala assim, bom, mas se a palavra que eu der não for de Deus, então não use o nome de Deus, assim, o Senhor me falou. Fala isso não. Fala isso não. A não ser assim por muitos anos, assim. Tá? Você saiba que Deus está falando mesmo. Mas chega para a pessoa e fala assim, me veio um sentimento, me ocorreu um pensamento.
Eu tive uma impressão. Quando você faz isso, você tira a responsabilidade da pessoa de aceitar que aquele é de Deus de cara. Alivia para você e alivia para a pessoa que está recebendo. Amém? Não tenha medo, não. Não tenha medo. Se você errar, o nosso Deus está aí para consertar. Sim ou não? Quantas coisas erradas que a gente fez que ele consertou? Não, a gente não. Quantas coisas erradas você fez e o Espírito Santo consertou? Quantas? Quantas? Muitos. Ele é o reformador. Ele é o reformador. Toma um pouquinho agora para orar. Ore em línguas. Deixa Deus lhe mostrar alguém aqui. Tá bem? Aí depois sai e vai lá e fala. Amém. Vamos ser ousados. Vamos ser valentes. Vamos ser misericordiosos. Deus, em nome de Jesus, nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo. Antigamente servimos aos ídolos mudos, mas hoje servimos a um Deus vivo, que fala, que ouve, que anda. Tu és o poço que vive e que anda, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Você já pode se levantar. Você já pode se levantar e ir na pessoa. Pode levantar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se Deus lhe mostrou a pessoa, você não tem certeza da palavra ainda, assim mesmo, levante e vai. Deus pode lhe dar a palavra enquanto você está caminhando, ou Deus pode lhe dar a palavra enquanto você estiver orando pela pessoa. Mas você precisa se mover. Precisa se mover. A igreja, ela se move. Ela se move. Oh Jesus. Oh Jesus. Não leve para casa o que Deus lhe deu para entregar a outra pessoa.